Olá pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa 8ª aula da quarentena da disciplina de Geometria do 9º ano. E o tema de hoje é Teorema da bissetriz interna de um triângulo e polígonos semelhantes. Pessoal, sobre o Teorema da bissetriz interna, eu não vou fazer a demonstração porque às vezes vocês ficam se perdendo um pouco na demonstração e às vezes acabam errando por besteira. Então, quando vier questões sobre o Teorema da bissetriz, você tem que ficar atento a essas duas razões aqui, ó. Que esse pedacinho x vai fazer razão com esse c e esse pedacinho y sempre vai fazer razão com esse b. Ou então pode usar essa outra proporção aqui também, que esse c vai fazer razão com b e esse x vai fazer razão com y. Fiquem atentos sempre a essas duas proporções. Aí qualquer exemplo que aparecer, vocês usam ou essa primeira ou essa daqui, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Calcule o valor do segmento AC no triângulo abaixo. Aqui nós temos um triângulo, está faltando só a medida do AC, certo? A gente pode representar por x. Então, esse 12 vai fazer razão com o cara que está aqui, que é o x, e esse 8 vai fazer razão com o 32. Lembre-se, como eu comecei aqui de baixo, na outra razão tem que começar de baixo também. Então, 8 vezes x vai dar o x, e 12 vezes 32 vai dar 384. Aí basta resolver a equação. 8x igual a 384, x é igual a 384 sobre 8, x é igual a 48. Vamos agora para o mesmo exemplo, só que agora eu vou usar aquela outra proporção, certo? Então, ó, 12 sobre 8 vai ser igual a x, está aqui no AC, sobre 32. Se você for multiplicar também, vai dar o mesmo resultado. X igual a 48. Agora a gente vai aprender, pessoal, sobre polígonos semelhantes. Mas antes da gente entender sobre polígonos semelhantes, vamos entender o que são figuras semelhantes. Podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, sem precisar ter necessariamente o mesmo tamanho. Então, pessoal, eu acredito que um exemplo bem prático que vocês conhecem é um exemplo da imagem que está no computador e a imagem que aparece no slide. A imagem que está no computador ela é bem menor do que a que aparece no slide. Só porque essas duas figuras têm a mesma forma. Então, elas são o quê? São figuras semelhantes. Outro exemplo de figuras semelhantes é uma pizza. Pode ter vários tamanhos, mas a mesma forma dela é um círculo, certo? Outro exemplo são mapas. Às vezes tem mapa pequeno, mapa grande, dependendo da escala. Outro exemplo também é da foto 3x4. Aquela foto 3x4 eu posso pegar ela bem pequenininha, mas posso ampliar também. A forma dela vai ser a mesma, só que os tamanhos são diferentes. Mas elas são o quê? Figuras semelhantes. Agora sim a gente vai ver o que são polígonos semelhantes. Observe os quadrilados ABCD e MNPQ abaixo. Aqui a gente tem dois quadrilados, certo, pessoal? Note que os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Ó, 85, 85, 115, 115, 78, 78 e 82 e 82. Certo? Os dois quadrilados, um é maior, outro é menor, mas possuem os ângulos correspondentes com a mesma medida. Outra coisa, tá aqui, ó, A igual a M, B igual a N, C igual a P e D igual a Q, que são os ângulos. Outra coisa que a gente tem que observar são os lados. Os lados correspondentes são proporcionais. Pessoal, o AB vale quanto? O AB vale 6 e o MN vale 2,4. Se a gente dividir, dá 2,5. Se eu pegar outros dois lados correspondentes, que no caso aqui é o BC e o NP, a razão também vai dar 2,5. Se eu pegar o CD, que está aqui, ó, CD5, e o PQ, que é 2, a razão também vai dar 2,5. E com o AD e o MQ, a razão também deu 2,5. Portanto, as quatro razões dão o mesmo valor, que é 2,5, certo? Então, fiquem atentos. Então, a definição de polígono semelhante. Dois polígonos são semelhantes quando possuem os ângulos internos, respectivamente, congruentes, que são iguais, e os lados correspondentes proporcionais. Então, pessoal, para dois polígonos serem semelhantes, ele tem que ter os ângulos internos correspondentes iguais, todos, e os lados correspondentes têm que ser proporcionais, todos também, certo? Então, tá aqui o exemplo da passado, que a gente já viu. Então, ó,
Olhando novamente para os nossos quadrilados, vemos que os ângulos correspondentes são iguais. 85, 85, 115, a gente já viu isso. E que a razão entre qualquer lado do quadrilátero ABCD, que é esse, e o lado correspondente no quadrilátero MNPQ, que é esse, é sempre a mesma, 2,5. Então, dizemos que os quadriláteros são semelhantes e que a razão de semelhança é 2,5. Pessoal, fiquem atentos a esse nomezinho aqui, ó, razão de semelhança. Vai ter questão que pede qual é a razão de semelhança entre os polígonos abaixo. Só basta, se aqueles polígonos são semelhantes, basta você pegar qualquer lado e fazer razão com o lado correspondente no outro polígono. Aí você encontra a razão de semelhança entre aqueles polígonos, certo? Um exemplo. Vamos verificar se os quadrados abaixo são semelhantes. Aqui dois quadrados, dois retângulos, certo? A gente olha, parece que são semelhantes, mas bora verificar. Os ângulos correspondentes são congruentes, ó. Todos têm 90 graus, 90, 90, 90, e no outro também todos têm 90. Mas, pessoal, os lados correspondentes não são proporcionais. Veja, ó, o AB, que é 8, sobre o MN, que é 6, a razão dá 4/3. Então, se eu pegasse outros dois lados correspondentes, para ser semelhantes, a razão teria que ser o quê? 4/3 também. Mas olha o que acontece. Olha o segmento BC, é 6, e o segmento NP é 3. A razão é 2. Então, ó, a primeira razão deu 4/3. Entre dois lados, foi esse, né? E esse. E agora eu peguei outros dois lados, a razão deu 2. O que isso quer dizer? Logo, os quadrilados não são semelhantes. Lembra que para ser semelhantes, os quatro lados têm que ser, os 4 ou 5, dependendo do polígono, tem que ser iguais. E os lados têm que ser proporcionais, os lados correspondentes, certo? Outro exemplo. Vamos verificar se os quadrados a seguir são semelhantes. Peguei o segmento AB sobre o MN. O segmento AB mede 8 e o MN mede 4. A razão deu 2. Peguei o BC, que mede 6, e o NP, que mede 3. 2. Opa, agora os lados são proporcionais. Mas, pessoal, os lados correspondentes são proporcionais. Mas os ângulos correspondentes não são congruentes, não são iguais. Esse ângulo mede 90, esse daqui não mede 90. Esse mede 90, esse aqui não mede 90. Logo, esses dois quadriláteros aí não são semelhantes, certo? Para ser semelhante, os lados têm que ser congruentes, todos, e os lados têm que ser proporcionais, certo? Uma propriedade importante. Observe os pentágonos ABCDE e a linha B', C', D', E', certo? Aqui os dois. Vou pegar a primeira razão do AB, que mede 3 centímetros, e do A', B', que mede 1,5. A razão deu 2. Divide 3 por 1,5 deu 2. Vou pegar a razão entre esses dois lados aqui também, que são correspondentes. Também deu 2. Vou pegar as outras. 2. Peguei mais uma. 2. Peguei mais uma. 2. Então, os lados desse pentágono são o quê? Proporcionais. Tem a mesma razão de semelhança, que é 2. Então, ó, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Ó, 100, 100, 93, 93, 130, 130, 97 com 97, 120 com 120. Então, eles são o quê? Semelhantes. Vamos agora, pessoal, calcular o perímetro dos dois pentágonos. Tá aqui de novo os dois pentágonos. Vamos calcular o perímetro P do primeiro pentágono, ABCDE. P igual a 3 mais 2,6 mais 2,6 mais 2,2 mais 2,8. Então, o perímetro desse primeiro aqui deu 13,2 centímetros. Agora, vamos calcular o perímetro desse menor. 1,5 centímetros, mais 1,3, mais 1,3, mais 1,1, mais 1,4. Então, o perímetro desse daqui deu 6,6. Pessoal, observe uma coisa. Vamos agora calcular a razão entre os perímetros. A gente tem o perímetro do maior é 13,2 e o perímetro do menor é 6,6. Olha quanto foi que deu a razão? 2. Exatamente igual à razão que tinha dado com todos os lados dos dois pentágonos, certo? Então, a razão entre os perímetros também deu 2. Então, de modo geral, a gente tem propriedade. Quando dois polígonos são semelhantes,
os perímetros desses polígonos são proporcionais à medida de dois lados correspondentes quaisquer. Então, se você tiver só dois lados e tiver o perímetro, você sabe que a razão entre os perímetros também é igual à razão entre dois lados quaisquer. Lembra que é lado correspondente, certo?